1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Amém, minhas irmãs? Que do mesmo modo as mulheres em traje decente se ataviem com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestes caras, mas como é peculiar às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? É certo que a Bíblia tão sábia não dá uma instrução sobre a roupa correta, sim, modelo. A Bíblia não vai falar sobre esse assunto. Mas o apóstolo Paulo traz para nós aqui em Timóteo, na carta a Timóteo, uma admoestação com 3 pontos muito importantes. Deus, ele nos deu vestes. Vestir foi um plano de Deus. E ele nos trouxe vestes, estamos falando de nos trouxe porque foi para Adão e Eva, para proteger nosso corpo contra elementos naturais. E desde então, todas as pessoas começaram a se vestir até lugares muito quentes. As pessoas se vestem muito. Às vezes até, em alguns lugares como nós conhecemos, ali no deserto do Sinai, na região da África, Egito. Muito calor. E as pessoas cobertas. Mas nós sabemos que no início, o homem e a sua esposa, eles estavam e andavam nus. Gênesis 2, 25. Eles não tinham vergonha. Olha que interessante. Eles não tinham vergonha pela inocência que eles viviam. Depois do pecado, a nudez se tornou vergonhosa. E então nós vemos o próprio Deus vestindo aquele primeiro casal com pele de cordeiro. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E agora nós vamos aqui para o nosso segundo testamento. E o nosso segundo testamento, Paulo está nos fazendo um convite para nós nos vestirmos de qualidades de mulheres piedosas que temeram a Deus no passado. E eu queria observar com vocês o primeiro ponto que ele fala, trajes decentes. Porque Paulo estava demonstrando aquela igreja. Lembre-se que ele estava falando da igreja de Éfeso, uma cidade grega. Lembre-se também que a cidade de Éfeso tinha uma adoração, uma idolatria, talvez uma das maiores daquela região, que era a Diana, a deusa grega adorada. Até hoje nós temos os restos do templo de Diana. Hoje a Mulher Maravilha trouxe aí tentou trazer, um legado desse principado de Diana. Mas porque Paulo admoestou aquelas mulheres cristãs ali daquela igreja em Éfeso. Primeiro, minhas irmãs,
Paulo queria que as nossas irmãs se vestissem diferente das prostitutas cultuais do templo de Diana. Então ele disse: eu não quero que vocês se vistam com a intenção de seduzir, como fazem as prostitutas cultuais. Eu não quero que vocês tenham adornos semelhantes aos adornos que elas usam, para vocês não serem confundidas com elas. E então ele diz: nós, as cristãs, devemos viver uma vida diferente das prostitutas cultuais. Nesse caso, nesse contexto, das adoradoras de Diana. Então, o primeiro ponto, ele fala de trajes decentes. O segundo ponto, ele fala de ataviadas com modéstia e bom senso. E depois ele fala com boas obras, como é próprio das mulheres piedosas, ou mulheres tementes a Deus, ou que professam a fé evangélica. Então nós temos aqui uma admoestação a respeito de se vestir. Ele não dá um modelo, mas ele dá as qualidades. Ele nos exorta sobre isso. E ele fala que nós temos que ter vestes espirituais. Se você depois quiser dar uma olhada em Juízes capítulo 6, versículo 34, você vai observar como Deus nos reveste, nos veste de poder. Há uma vestidura de Deus em nós. Até o dia de hoje. Mas o que nós estamos vendo em nossa geração, estamos no ano 2021, depois de Cristo. Estamos numa igreja cristã, em um país cristão, um dos países conhecidos no mundo como um dos mais imorais, de mulheres imorais. E o pior, agora não está tão diferente dentro da igreja. Muitas que se dizem cristãs vestidas de imoralidade e loucura. Vestidas de vergonha e maldição. Salmo 109, versículo 18, fala de pessoas vestidas de maldição. Salmo 109, 18. Quantas de nós, minhas irmãs, tem desonrado a Deus com nossas roupas, com nosso comportamento? E eu queria que vocês se lembrassem, não estamos falando aqui de estilos. É pecado usar calça, é pecado não usar não sei o que, brinco, é pecado usar brinco. Não estamos falando desses detalhes, estamos falando de trajes decentes. Êxodo capítulo 28, versículo 2, mostra como Deus se preocupa com as roupas. Mostra Deus falando para os sacerdotes que as roupas dos sacerdotes deveriam ser consagradas, sagradas, com glória e honra a Deus. Então, minhas irmãs, também quem sobe no altar deve se vestir com dignidade. Nossas roupas mostram quem nós somos, minhas irmãs. Na verdade, nossas roupas mostram até como está a nossa alma, sabia? Eu fico espantada com as dicas que Deus dá ali para nós mulheres. Provérbios capítulo 7. Vamos ler só o versículo 10 que diz: eis que a mulher lhe sai ao encontro, com o quê, queridas? Com vestes de prostituta e astuta de coração. Observe, minha irmã, que a Bíblia deixa claro
vestes de prostituta. Há uma diferença. Há algo diferente, há algo estranho. A palavra aqui, prostituta, em hebraico é zana. Zana quer dizer aquele que pratica fornicação. Observe uma coisa, a palavra fornicação vem da palavra fornice. Fornice, eu acho que vocês vão lembrar, se você já assistiu algum filme, com certeza você assistiu filmes, onde as prostitutas ficam nos umbrais das portas, já viram isso? Enquanto os homens passam, elas ficam na porta, ali, o nome daquele arco de porta, lá naquela época de Jesus, em Roma, em todo o Império Romano era chamado de fornice. Aquele arco onde elas ficavam, ali era o limite de uma prostituta. Quer dizer, qualquer ato de impureza sexual que derrame o sêmen sem ser no casamento entre homem e mulher. Uau!